Olá, esta é a segunda parte da videoaula da Bolsa Sofia. Se você quer encontrar o vídeo da primeira parte, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Na primeira parte da aula, eu ensinei a fazer o corpo da bolsa. Agora vou ensinar a fazer as alças, os corações, aplicar os botões e fazer as franjas. Eu sou André Almeida, designer de crochê. Esta é a videoaula para canhotos. Todos os vídeos do canal são feitos na versão para destros e canhotos. Se você tem interesse na versão para destros, o link vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu terminei a aula anterior fazendo a costura na lateral da bolsa. Agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo com as duas cores da bolsa. Eu vou fazer a borda da bolsa com ponto baixo conduzindo as cores para ficar harmonioso. Eu mantenho aqui o fio, eu nem cortei o fio que eu vim usando para fazer a costura, subo uma correntinha e começo a trabalhar ponto baixo bem na beiradinha. Vou fazendo pontos baixos, um ao lado do outro, de forma que faça um acabamento na borda da bolsa. Fiz os pontos baixos com a cor bege. Agora, o próximo ponto é a cor cru. Então, eu nem vou fechar esse ponto baixo, que é o último aqui. Eu deixo ele assim, sem fechar. Pego o outro fio, que é o fio da cor cru. Deixo uma pontinha do fio. Laço o fio e fecho esse ponto baixo. E assim, eu já mudei de cor. O ponto aqui foi feito com a cor bege, mas a cor que está aqui na agulha já para fazer o próximo ponto é a cor cru. Então, agora eu vou inserir aqui no próxima base, eu tô sempre inserindo em duas laçadas. Pego duas laçadinhas aqui da próxima base e vou conduzir os fios, tanto a pontinha pequena quanto o fio da outra cor eu vou conduzir. O que é conduzir? É colocar esses dois fios aqui junto em cima da agulha. Então, eu tenho na agulha a laçada que veio do ponto, ó, a laçada que veio, as duas que eu peguei aqui, e aí eu coloco esses dois fios aqui em cima da agulha. Colocando os dois em cima da agulha, no momento que eu fizer o ponto baixo, eu escondo todos esses fios nesse ponto baixo. E para fechar esse ponto baixo, eu já vou ter que trocar de cor, porque olha que o ponto seguinte já é de outra cor. Então, eu vou ter que fechar esse ponto com o fio bege. O próximo ponto tem que ser na cor bege. Então, vou inserir a agulha no próximo ponto de base, laço o fio bege, mas encerro esse ponto com o fio na cor cru. O próximo ponto já vai ser na cor cru, conduzindo os outros fios e finalizando aqui com a cor bege, porque o próximo é na cor bege. Ficou confuso esse pedacinho? Assiste mais um pouquinho aqui, eu fazer um pouco mais na carreira para você entender, antes de começar a fazer. Pode parecer confuso aqui, porque aqui são um ponto de cada cor, mas esse ponto ele é bastante simples, ele não é complicado não. Vou inserir aqui a agulha na base, vou laçar o fio e fechar com a cor cru. Por quê? Esse ponto foi na cor bege, mas os próximos agora serão todos na cor cru. Então, agora fica até um pouquinho mais fácil de entender. A partir de agora, eu vou inserir a agulha aqui nas próximas bases. Eu vou inserindo, sempre procurando pegar duas laçadinhas. Inserir a agulha na próxima base. Vou trabalhar com o fio cru, mas não esquece de passar o fio bege por cima da agulha. Então, eu tenho aqui uma laçada do cru que veio de lá do ponto anterior, as duas que eu peguei aqui para fazer o ponto baixo nela, passo o fio bege em cima da agulha. E vou laçar aqui a agulha e fazer um ponto baixo. Quando eu faço esse ponto baixo e esse fio bege está aqui em cima da agulha, ele vai sendo escondido no meio do ponto baixo. E assim eu vou fazendo um pontinho baixo em cada base e ao mesmo tempo tampando o fio bege. Agora eu já vou trocar a cor. Eu tenho que laçar agora a agulha com o barbante na cor bege para poder fazer o fechamento desse ponto e partir para a próxima cor. Mas antes eu dou uma puxadinha aqui, ó, discreta, só para ajustar, para que não fique frouxo esse fio aqui no meio dos pontos. Depois de dar essa ajustada, eu vou laçar o fio e fechar o ponto. E a partir de agora, eu vou trabalhar, até chegar aqui na outra ponta, eu vou trabalhar com o fio na cor bege,
tá? Sempre pegando 2 laçadinhas aqui, trazendo o fio cru para cima da agulha e fechando o ponto baixo. Já fechei o primeiro ponto da nova cor e continuo fazendo os pontos baixos com delicadeza e escondendo o fio da cor cru, porque eu vou precisar dele lá na frente. Esse é o ponto baixo conduzido. Olha como fica bonitinho o acabamento, porque ele segue a cor que está lá embaixo. Importante prestar atenção para fazer a mesma quantidade de pontos em partes que forem iguais. Aqui eu fiz 10 pontos, então aqui também, e do outro lado também, e no outro também. Aqui foram 13, então também do outro lado aqui eu fiz 13 pontos. E aqui também ficaram 13. Você vai fazer a quantidade adequada ao seu ponto, para que fiquem assim, ó, bem juntinhos, que cubra totalmente. Aqui são 4, porque aqui é mudando um ponto de cada cor, exatamente 4. E aqui eu já fiz um ponto de cada cor, os 4. Agora eu não preciso mais do fio na cor cru. Então, eu vou cortar o fio na cor cru aqui, não preciso mais dele. Os próximos pontos que eu vou fazer agora não precisam ser feitos em ponto conduzido. Vou cortar o fio e arrematar. Agora eu vou fazer a alça, e a alça, para ficar bonita, ela tem que pegar mais ou menos 1/4 da medida. Ela geralmente vai ficar aqui próximo ao meio desta faixa, mas vamos medir. Pega a sua peça e meça também. A minha peça tem, olha, 30 centímetros, 30 centímetros de largura. Então, 30 centímetros, a metade é 15, tá? Então, ó, que tá aqui certinho, 15 centímetros. 1/4 da peça seria em torno de 7 a 8 centímetros, não precisa ser tão exato também. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou medir, ó, 8 centímetros deu mais ou menos aqui. Vou colocar um marcador. Do outro lado, eu faço a mesma coisa, eu venho na mesma direção aqui, ó. Vou colocar o marcador. Portanto, a alça começa com essa largura aqui, ó. É grande, né? Mas ela vai reduzir. Ela começa assim só para dar o efeito. Ela vai ficando mais estreita conforme eu faço as carreiras. Já vou deixar marcado o outro lado também. No modelo da bolsa, independente da cor que você for usar, a cor que faz a lateral aqui e o centro é a mesma cor que vai na alça. Dessa forma, apenas essa faixa fica com a cor diferente e essas carreiras mescladinhas ao redor. Mas a bolsa toda, a maior parte acaba sendo na cor que vai aqui no meio, nas laterais e que agora sobe para a alça. Então, vou pegar o fio bege e começar a fazer a alça. Venho onde está o marcador, posso removê-lo. E vou fazer os pontos altos, um ponto em cada ponto de base. E eu começo assim, laço o fio na agulha dessa forma e faço um ponto baixo aqui. Então, não faz nó, não precisa de nó, não precisa nada. Depois vou arrematar esse fio e ele vai ficar bem seguro, não tem problema. Insere a agulha aqui no meio desse ponto baixo e faz mais um pontinho baixo. Fechando assim um ponto da altura do ponto alto. Esse é o primeiro ponto da carreira. Agora, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base até chegar no outro marcador. E olha a importância de ter feito essa carreirinha de ponto baixo. O acabamento fica muito mais bonito, a alça fica, as duas alças vão ficar do mesmo tamanho, porque vão ter exatamente a mesma quantidade de ponto, sem ter o trabalho de ficar distribuindo os pontos. Ele já está pré-determinado aqui pela carreirinha de ponto baixo que eu deixei pronta. Ela serve de base. E olha como fica bonita a transição de cor. No total aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27 pontos da alça. Agora, na próxima carreira, eu vou diminuir um ponto no início e um ponto no fim. Então, eu vou inserir a agulha no primeiro ponto, laçar e puxar. Vou inserir a agulha no segundo ponto, laçar e puxar. Fiquei, portanto, com 3 laçadas na agulha. Laço e puxo as 3, certo? Agora, eu vou inserir a agulha aqui no meio. No meio não, aqui, ó.
pegando essas duas laçadinhas aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo aqui de subida. Por quê? É assim que eu faço o meu ponto alto, fazendo um ponto baixo sobre o outro. Então, eu só estou fazendo um ponto baixo sobre o outro com um aqui reduzindo. Se você tem outra forma de fazer a subida de ponto baixo, você pode fazer essa redução de outra forma. Eu prefiro fazer assim porque fica uma redução suave e sem aquele abertura grande aqui, sem ficar buraco, ok? Vou continuar fazendo um ponto sobre cada ponto de base. E faltando apenas 2 pontos para terminar a carreira, eu vou laçar a agulha, inserir no topo do primeiro ponto, laçar o fio e puxar. Inserir no topo do último ponto, laçar o fio e puxar. Fiquei com 4 laçadas na agulha, laço, tiro 3, laço, tiro 2. Vira a carreira. Começo a carreira reduzindo um ponto. Eu vou inserir a agulha no primeiro ponto, laçar o fio, trazer para frente. Inserir no segundo ponto, laçar o fio, trazer para frente. Fiquei com 3 laçadas na agulha, laço e tiro as 3. Vou inserir a agulha aqui pegando 2 laçadinhas do ponto, tá vendo? 2 laçadinhas. Laço o fio e puxo, laço e encerro. Pronto, fiz uma redução. Vou trabalhar até o final da carreira. Lá no final, vai ter outra redução. Faltam 2 pontos. Parece até que são 3, mas são 2. Se ficou na dúvida, conta os pontos, coloca marcadores, faça de uma forma para não se confundir e não fazer a redução errada. Ou inserir, laçar a agulha, inserir no penúltimo ponto e puxar. Inserir no último ponto e puxar. Laço, tiro 3 laçadas, laço, tiro 2, encerrando assim a carreira e mais uma redução. Viro, começo aqui com uma redução do ponto. Vou repetir tudo isso na próxima carreira. Fiz 5 carreiras, reduzindo de um lado e do outro. Olha como inclinou bastante. Agora tem 19 pontos. Eu comecei com 27, depois 25, 23, 21 e agora tem 19. A partir de agora, eu vou reduzir só no início, só de um lado. Então, eu vou fazer a redução aqui no início da carreira. Os outros pontos eu trabalho um ponto sobre cada ponto de base até o final, sem redução lá no fim. Chegando no final da carreira, faço todos os pontos até o último, não tem redução, certo? Aí eu viro a carreira. E aqui o primeiro ponto tem redução. Só no primeiro. Terminei mais uma carreira. E como agora estou diminuindo apenas um lado, então é uma redução por carreira. Então, essa carreira tinha 19, a outra ficou com 18, essa com 17, a próxima vai ficar com 16, e assim eu vou reduzindo até essa alça ficar mais fina. Completei a 10ª carreira. Então, foram 5 carreiras reduzindo um ponto de cada lado e mais 5 carreiras reduzindo somente no início. O total tem 14 pontos, tá? Na minha sequência foram 27, 25, 23, 21, 19. Aí depois os 19 foram 18, 17, 16, 15 e agora 14 pontos. 14 no total. Agora eu vou manter esses 14 pontos. Vou manter 14 pontos até completar 25 carreiras para dar a altura do ombro, mas você pode fazer mais ou menos carreira dependendo da altura de alça que queira ter. E depois tem que fazer do outro lado outra alça e no ombro as duas se encontram. Finalizei as 25 carreiras do outro lado, tenho, portanto, as duas metades da alça, agora só preciso unir. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito, sempre eu faço a união pelo lado direito. Então, vou pegar aqui o lado direito com o lado direito. E começar a fazer a união com agulha de crochê. Então, eu tenho aqui as duas partes da alça. Primeira coisa, eu já vou trazer o fio pra cá. O fio está na ponta de lá, eu trago pra cá. Pronto. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo, pegando a laçadinha aqui, ó, uma laçadinha da correntinha daqui,
com uma laçadinha de lá, as duas laçadinhas que estão próximas à outra. Eu tenho, cada correntinha aqui tem duas laçadas, ó, uma aqui para dentro e a outra aqui para fora. Eu vou trabalhar com essa aqui, ó, de dentro. E aqui também, que são as que estão mais próximas umas da outra. E vou fazer um ponto baixíssimo, unindo, ó, uma laçada daqui, uma laçada de lá, fecha com um ponto baixíssimo, uma laçada daqui, uma laçada de lá, fecha com um ponto baixíssimo. Costura concluída. Vou dar uma ajeitada aqui para assentar. Assentada a costura, vou começar a fazer agora uma carreira de ponto baixo aqui em toda a borda da alça e da bolsa. Eu faço, ajusto bem aqui a laçadinha, sem cortar o fio, eu já começo a fazer um ponto baixo. Subo primeiro uma correntinha aqui para dar altura e começo a fazer um ponto baixo em cada ponto de base. E aí eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na bordinha da bolsa. Só que agora não tem duas cores, é uma cor só. Então, eu vou tentar pegar sempre duas laçadinhas e levantar um ponto baixo. Tenta pegar duas laçadinhas, ergue um ponto baixo, duas laçadinhas, ergue um ponto baixo. E vou fazendo esses pontos baixos, descendo pela alça até chegar aqui, nessa quina. Comecei a carreira de ponto baixo aqui em cima, na alça, e fui descendo, descendo, olha, pontos baixos em toda a bordinha da alça, e cheguei na parte onde tem a junção da alça com a bolsa. Aqui é um pouquinho diferente, porque precisa fazer o cantinho ficar curvado, preciso dar uma curvada no canto. Então, eu fiz um ponto baixo aqui, vou inserir a agulha no próximo espaço aqui, pegando duas laçadas, e puxar o fio. Só que eu não vou fechar o ponto baixo agora. Pula essa base, vou direto na base seguinte, laço o fio e puxo, fiquei com 3 laçadas na agulha, laço e tiro as 3. E aí, esse ponto uniu desde lá de cima, fez todo o cantinho. Agora, é só continuar fazendo um ponto em cada ponto de base. Falta apenas um ponto para chegar no cantinho. Aqui eu vou inserir aqui a agulha nesse último ponto, puxar a laçada. Inserir aqui, já em cima, nas laçadinhas do ponto da alça. E agora eu vou fechar essas 3 alças juntas. Junto as 3 laçadas e continua fazendo um ponto baixo em cada base. Terminei de fazer a carreira de ponto baixo na alça e na parte aqui embaixo da bolsa. E agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Sem a necessidade de fazer o fechamento da carreira, aqui está o último ponto baixo, aqui está o primeiro. Eu vou inserir a agulha aqui no primeiro ponto e fazer o primeiro ponto baixíssimo. E agora eu vou fazendo pontos baixíssimos, um em cada ponto de base, com movimentos bem suaves, para que esses pontos fiquem iguaizinhos. Esse aqui é um acabamento da peça, então é importante que eles sejam feitos todos do mesmo tamanho, todos com a mesma tensão. Vai tensionar o ponto com a mesma pressão. E de uma maneira que ele fique assim um pouquinho mais soltinho. Porque se o ponto ficar estrangulado, ele não vai fazer esse desenho tão bonitinho. Então, esse desenho bonito e harmonioso precisa que seja feito o ponto com suavidade, sem apertar, sem que ele fique estrangulado. Além de ficar bonito e bem acabado, isso dá estrutura para a bolsa. Deixa a alça mais estruturada. Olha o resultado do ponto baixíssimo na borda da bolsa. Fica muito bonito, dá a estrutura necessária. Cheguei aqui já no fim, é o último ponto, vou cortar o fio e arrematar. Corto o fio, puxo uma laçada grande e agora eu vou fazer o fechamento invisível
passando esse fio por trás aqui das laçadas do primeiro ponto, voltando ele aqui na laçada de origem, de onde ele saiu, e fazendo assim esse fechamento, onde a gente não sabe como começou, como terminou a carreira, ele fica realmente um acabamento perfeito. Esse lado já está pronto, só arrematar o fio. O outro lado, eu vou fazer a carreira de ponto baixo, começando aqui nessa parte de baixo da alça. Deste lado, além de fazer a carreira de ponto baixo, eu preciso fazer uma alça fecho para o botão. Vou colocar um botão e eu preciso de uma alça. Então, eu vou começar mais ou menos por aqui, a carreirinha de ponto baixo. Passo pontos baixos até chegar no ponto exatamente no meio, aqui o centro exato. Vou levantar 30 correntinhas. Levantei 30 correntinhas, vou prender com um ponto baixo, aqui na mesma base, puxar uma laçada grande, e agora eu vou testar para ver se esse tamanho de corrente está suficiente. Então, eu vou virar a peça, viro, coloco um botão aqui, mais ou menos onde eu quero que ele fique, e aqui eu vou fazer o teste. Olha, se eu tivesse que abotoar aqui, ele tá tranquilo, até porque não é para ficar muito justa essa alça, ela tem que ter um espaço. Então, mais ou menos essas 30 correntinhas deu certo. Vou manter esse tamanho de cordão e vou continuar fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base em toda a volta. Terminei de fazer a carreira de ponto baixo e já iniciei a carreira de ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo se iniciou aqui. Observa que dá para ver aqui onde iniciou, porque aqui tá mais fininho e aqui já está mais encorpado. Agora, eu vou fazer o ponto baixíssimo nessa correntinha. E eu começo a fazer um ponto baixíssimo em cada elo dessa correntinha. E assim eu vou engrossando esse cordão de correntinha. Tem que fazer o ponto baixíssimo sem torcer, pegando todos os pontos do mesmo lado. Se eu estou pegando nessas laçadas, eu não posso pegar uma laçada numa direção, outra na outra. Eu vou até o fim, fazendo os pontos baixíssimos do mesmo lado da corrente. Terminei de fazer os pontos e começo a fazer aqui, e já inicio os pontos baixíssimos do outro lado. Vou seguir fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto de base, até o final da carreira e arrematar o fio. Vou mostrar como ficou o resultado. Olha como fica esse cordão. Preciso fazer 4 corações para enfeitar a bolsa. 2 na cor bege e 2 na cor cru. Eu começo pelo laço mágico. Dentro do laço mágico, vou fazer 2 correntinhas. Vou fazer agora 3 pontos altos, todos dentro do laço mágico. 1, 2, 3. Na sequência, 3 meio ponto alto. Então, eu laço a agulha, insiro lá no laço mágico, puxo a laçada, laço novamente e tiro as 3 laçadas, que é o meio ponto alto. Vou fazer isso 3 vezes. 1, 2 e 3. Uma correntinha e um ponto alto. Aqui eu cheguei na metade do coração. Agora, eu preciso fazer o outro lado invertendo a sequência. Então, eu faço uma correntinha. Primeiro, eu vou fazer 3 meio ponto altos. E 3 pontos altos. Duas correntinhas. E vou prender com um ponto baixíssimo aqui dentro do laço mágico. Fiz esse ponto baixíssimo, agora eu vou puxar o fio do início do trabalho para fechar o laço mágico. Vou fazer uma carreira de ponto baixo. Preciso inserir a agulha neste vão, onde tem as 2 correntinhas, e ali eu vou fazer 3 pontos baixos. No vão das 2 primeiras correntinhas. Então, 1,
2, 3 pontos baixos aqui. Agora, em cada ponto alto que eu fiz da carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos baixos em cima. Então, em cada base, 1, 2 pontos baixos. De novo, 1, 2 pontos baixos. E no próximo, 2 pontos baixos. Nos pontos seguintes, que são aqueles meio ponto altos, eu vou fazer apenas um ponto baixo em cada ponto de base. 1, 2, 3. Cheguei na correntinha de separação. No vão da correntinha, um ponto baixo. Aqui eu vou fazer 1, 2 pontos baixos na mesma base. Na correntinha eu faço um ponto baixo. Nos 3 primeiros pontos, meio pontos altos aqui, um ponto baixo em cada ponto de base. Portanto, mais 3, ó. 3 pontos baixos. Agora, nos pontos seguintes, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, são 2. No próximo, mais 2. No próximo, mais 2. E agora, aquelas 2 correntinhas que eu fiz no final da carreira, aqui, neste vão, eu vou fazer 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo ao redor desse coraçãozinho. Então, eu venho fazendo, ó, um ponto baixíssimo em cada ponto de base. Aqui na pontinha do coração, tem 2 pontos baixos aqui na mesma base. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixíssimo já no próximo. Sigo na sequência fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto de base. Terminei de fazer a carreira de ponto baixíssimo, vou cortar o fio. Posso puxar com força agora o ponto do início do trabalho, inserir aqui, atrás do primeiro pontinho aqui, eu vou inserir a agulha e levar esse fio para trás. E puxar bem ele também. Vou fazer um cordão de aproximadamente uns 30 centímetros, 25 a 30 centímetros. Então, eu deixo uma quantidade aqui, ó. Aqui tem 30 centímetros, eu vou pegar isso, vou dobrar, triplicar e, finalmente, quadruplicar. Eu preciso deixar solto mais ou menos 4 vezes o tamanho que eu quero de finalização desse cordão. Observa que eu fiz o cordão desencontrada a cor, mas você pode fazer o cordão da mesma cor, é uma questão de gosto. Eu gosto de fazer assim, as clientes gostam assim, de cor desencontrada. Vou inserir aqui no topo do coraçãozinho, mais ou menos aqui, a agulha e puxar o cordão aqui para dentro. Tá? O cordão está dobrado, lembre-se, eu tenho aqui uma quantidade solta, que é o tamanho de 4 vezes o que eu quero de medida para o cordão, e eu tenho o fio que vem do novelo. Vou deixar esse fio solto na minha direção, e vou deixar lá na frente o fio que vem do novelo. Prendo com uma correntinha, e agora eu vou começar a trabalhar. Primeiro, passando o fio curto, o fio que está na minha direção, eu laço a agulha com ele. E vou agora laçar o fio que vem lá do cordão e fechar as 2 laçadinhas. De novo, com o fio curto eu envolvo a agulha e com o fio longo lá do novelo eu laço a agulha e tiro essas 2 laçadas. E assim eu vou fazendo um cordão. Observa o movimento, laça com o fio mais curto e tira as laçadas com o fio longo. O fio que está vindo do novelo serve para tirar as laçadas e o fio mais curto serve para envolver a agulha. Envolve a agulha, tira as laçadas. Envolve a agulha, tira as laçadas. Esse ficou com 26 centímetros e eu já tinha outro com 20. Propositadamente, eles ficam assim mesmo, com tamanhos diferentes. Vou cortar o fio, puxar a laçadinha do fio que estava fechando as laçadas, olha, fiquei com o cordão dessa forma. Vou colocar 2 bolinhas, 2 passantes na agulha e vou puxar o cordão para dentro dele. Dessa forma.
Antes de finalizar os cordões, eu já tenho que fixá-los na bolsa. Vou colocar o cordão aqui na base da alça, mais ou menos por aqui. Não é na lateral, é aqui, para que ele fique de frente na bolsa. Pego um ponto alto aleatório e abraço ele com a agulha. Vou laçar os fios do cordão e delicadamente puxar. Pronto, ele já ficou. Coloco aqui mais ou menos na altura que eu quero que fique. Não tem como fazer isso depois que o cordão estiver pronto, com os corações aqui e com as bolotinhas. Agora eu vou colocar as duas bolinhas no cordão. E vou colocar o coração. Vou inserir a agulha aqui em cima no coração, laçar o fio e trazer para frente. Agora, do outro lado, eu vou inserir a agulha na mesma posição, pegar o outro fio, a outra pontinha de fio aqui do cordão e trazer para cá. Viu como ela ficou desencontrada? Uma ficou para um lado, outra ficou para o outro. Puxo delicadamente. Tá vendo? Um fio de cada lado. Agora eu venho desse lado, ajusto o fio, passo ele lá pelo cordão, primeiro ponto do cordão, ó, inseri no primeiro correntinha, primeiro ponto do cordão, vou laçar esse fio e puxar. Agora tenho o outro fio aqui do outro lado, ajusto ele e também passo ele pelo cordão. Trago ele aqui para cima no cordão. Assim o cordão ficou fixado no coração. Vou amarrar as duas pontinhas, dar um nozinho. Com a agulha de tapeceiro, eu vou esconder esse fio entre os pontos do cordão. Não vou levar muito para cima, porque eu preciso que essa ponta fique escondida por baixo das bolotinhas. Então, aqui acho que já deu. Vou desfiar a pontinha do barbante. Inserir um lado do fio na agulha. E passar por algum ponto. Amarrar. Dá 2 nozinhos. Bem firme. Pode ainda fixar um pouco mais colocando cola. Vou cortar bem rente. Fazer a mesma coisa com o outro fio. Agora eu vou trazer as bolinhas aqui para a ponta, cobrindo assim essas pontinhas de fio. E olha como fica o cordão, perfeitinho. Eu já coloquei os 2 coraçõezinhos da cor cru. Falta colocar o coração da cor bege. Observa que depois de pronto, esses corações vão ficar em tamanhos diferenciados, alturas diferenciadas. Então, vai colocar o cordão aqui, o próximo cordão, da mesma forma, fixar o coraçãozinho da mesma forma, e vão ficar 4 corações pendurados na bolsa. E esse cordão será fixado em outro ponto alto. Pode pular até um aqui, ó, e fazer aqui em outro ponto, fixar o cordão aqui. Próximo, mas não no mesmo ponto. A colocação do botão, os botões imantados, a etiqueta, todos são feitos com o próprio barbante. Eu desfio os fios do barbante para torná-lo mais fininho e com ele eu faço a costura. É só virar o barbante assim e ir retirando os fiozinhos dele.
Aqui tem 3 fiozinhos do barbante já desfiados, passei na agulha de tapeceiro e vou costurar o botão. Vou colocar o botão nesta posição. Ele não pode ficar muito justo. Se ele ficar muito justinho na peça, o cordão não passa, porque o cordão é grosso. Então, tem um truque para isso dar certo. Vou começar amarrando o fio na bolsa, assim, pro lado direito mesmo, pro lado onde está o botão, eu faço um nó, mais um, pronto, ficou bem amarradinho. Vou colocar o botão e vou começar a passar o fio. Passo a agulha pelo botão, ajusto ele no lugar que eu quero que ele fique e vou costurando. Costurando mesmo, passando do lado pro outro. E faço essa costura de maneira que ele fique assim, folgado. Tem que ter uma folga, não pode ficar ajustado. Deixa um pouquinho de folga, faço algumas voltinhas aqui, três vezes. Vou passar 3 vezes esse fio pelo botão. Deixando o botão folgado. Agora eu vou do outro lado. Faço a mesma coisa, 3 vezes. A mesma quantidade de vezes que eu passei de um lado, eu passo do outro. Passei 3 vezes o fio aqui de cada lado para ficar com a mesma espessura de um lado e do outro e deixei o botão assim, folgado. Olha, tem uma folga de linha aqui. Observa que ele não está ajustado. Agora eu vou amarrar, dar um nozinho no fio do início com o outro fio. Agora eu seguro aqui assim o botão, deixo o botão assim de lado e vou passar esse fio comprido sobre esses pontinhos e vou dando voltinhas assim. Dessa forma, eu estou criando um espaço, subindo o botão para que o cordão consiga passar. Dou várias voltas ao redor dessa linha, criando espaço. Depois vou amarrar várias vezes. Eu amarro, dou mais uma voltinha, amarro novamente, para que fique bem firme e esse nó não escape. E depois de amarrar várias vezes, ainda vou passar um pouco de cola. A cola vai impedir que o fio se solte e a cola também dá uma endurecida nesses fios, fazendo realmente com que fique um espaço firme para poder fechar tranquilamente com o cordão. Hora de colocar o botão imantado na bolsa. Eu já coloquei, está aqui. Então, para repetir o outro do mesmo jeito, eu vou observar a posição do botão e qual vai em cada lado. O botão imantado, ele tem uma parte que recebe o pininho e a outra que tem o pininho. E eles se encaixam. E ali eu coloquei a parte que recebe o pininho daquele lado. Então, eu faço a mesma coisa agora, ó. Deixo esse aqui em espera e vou colocar aquele. Olho, observo a posição, tá? Para ficar parecido aqui, eles têm que ficar mais ou menos na mesma posição. Observo um lado, observo o outro. Vou colocar um pouquinho de cola pano no botão e colocá-lo no lugar. Observa bem o lugar, deixa ali um pouquinho. Corta um pedaço de barbante, aqui tem mais ou menos 60 centímetros de barbante. Esse aqui não tá desfiado, esse é o barbante inteiro. Vou usar o fio inteiro para fazer essa costura. Vou inserir a agulha no furo e levar o fio para trás. Olha, levei o fio lá para o lado direito da bolsa. Vou passar esse outro lado na agulha. E fazer a mesma coisa. Observa que o fio passou pelo botão e está do lado direito da peça.
lá pro lado externo. Aqui eu vou virar para entender melhor. Esse é o lado direito da bolsa. O botão está lá do lado interno. Esse é o lado direito. Eu preciso agora voltar esses fios lá para o lado do avesso. Mas eu tenho que passar ele pela trama. Eu não posso voltar do mesmo lugar aqui onde eu coloquei, porque senão o fio só vai voltar para lá, não vai ficar preso em nada. Então, eu tenho que passar esse fio pela trama. E eu vou tentar passar de uma forma que ele não fique aparente nos pontos. Olha, eu vou jogar aqui e deixar de uma maneira que ele não fique aparecendo tanto na trama. Ele não pode interferir muito na trama. Ele está aqui, não interferiu tanto. Voltei o fio aqui para dentro, passo ele por dentro de algum fio, aqui. Passo ele por dentro de algum fio. Pronto, ele ficou bem firme. Vou inserir novamente no furo do botão. E passar aqui de novo no furo do botão. Portanto, eu estou reforçando a costura. Aqui do outro lado direito, ficaram as duas pontas do fio. Dessa forma, ele fica bem firme. Eu vou passar o fio assim, ó, na trama, indo e voltando, observando se ele não está interferindo no desenho. Aproveitando que aqui tem pontos em relevo, em que a gente consegue esconder um pouco o fio. Passei o fio e ele chegou aqui onde tem outro furo do botão. Aqui eu passo o fio, ó, passei. Observe se não tá torto e vou passar aqui pelo outro lado. Prendo aqui em algum fio da trama, bem firme. Ele veio de novo para dentro e eu vou passar de novo pelo botão. De forma que ele ficou, ó, bem firme. E eu estou com dois fios aqui do lado direito da peça. Então, eu vou passar esse fio lá pelo avesso. Pode até passar com agulha de crochê, tanto faz. O importante é que esse fio volte para o lado do avesso. E antes de arrematar, eu vou dar uma olhada se não ficou muito aparente aqui, ó. Tem que olhar para ver se os fios que eu passei por aqui não estão aparentes. Ter certeza de que ficou tudo tranquilo. Ficou, não estou vendo nenhum fio aparente, não estou vendo nenhuma alteração na trama da peça. Viro. Agora eu preciso arrematar esses fios. Com a agulha de tapeceira, eu vou passando esse fio aqui entre os pontos, para levá-lo até lá em cima, perto do próximo ponto, perto do outro fio. Chegando aqui, os dois pontos estão do próximo, eu vou amarrar. Dei 2 nós. Observa sempre se o outro lado tá tranquilo, se não tá desmantelando a trama. Agora eu vou passar a ponta do fio por entre os pontos, para ir escondendo. E sempre olhando no lado direito para ver se não está afetando. Agora eu vou desfiar o fio. Desfiei o fio, vou passar uma das pontas do fio por um barbante aqui, por uma laçada. E amarrar. Dois nós. Volto o fio na agulha de tapeceiro e continuo escondendo mais um pouco. E agora eu vou passar esse fio por baixo do botão aqui e vou passar cola no fio. Então, ó, passei a agulha por baixo do botão. Vou colocar cola nesse fio.
Assim, além de arrematar o fio, ele vai ajudar a fixar bem o botão na bolsa. Puxa a ponta do fio aqui e ele passou por trás do botão, cheio de cola. E eu continuo escondendo o fio. Mais um pouco. Dessa forma, eu tenho certeza de que o fio tá bem firme, que ele não vai se soltar e nem aparecer pontinhas. Agora eu já posso cortar o excesso de fio, bem rente, e empurrar essa pontinha lá para dentro do botão. E agora eu vou esconder o outro fio fazendo a mesma coisa. E para finalizar, depois de toda a costura, eu passo cola nas beiradinhas do botão, para ter certeza de que ele não vai se soltar. Essas beiradinhas, elas podem ficar levantando, então o couro aderindo ao tecido, ele vai ficar mais firme, o botão fica mais firme. Bom, agora eu preciso colocar o outro lado do botão, e a melhor maneira de fazer isso é colocar o botão aqui, o fecho no próprio metade dele, e colocar a bolsa aqui por cima. Ó, delimitar o espaço, tá vendo? É aqui que tem que ser colocada. Portanto, eu agora venho com a cola, um pouquinho de cola. Coloco a bolsa por cima, aguardo alguns minutinhos antes de soltar e começar a costurar. Depois de alguns minutinhos, vou retirar e começar a costura da mesma forma que fiz com aquele lado, eu vou fazer aqui. 60 centímetros de fio, coloquei na agulha. E vou fazer exatamente a mesma coisa. Tudo de novo. E agora é só fazer tudo igual, como fiz no outro botão. Então, não tem necessidade de mostrar novamente. Se ficou dúvida, volta um pouquinho o vídeo e segue o passo a passo. Vou colocar as franjas. As franjas serão feitas aqui na base. Primeiro, eu vou colocar um marcador bem na metade certinho da bolsa aqui. Aqui é a metade. Daqui para cá, eu tenho que colocar dos dois lados a mesma quantidade de franjas. Por isso que é importante colocar o marcador. Mais ou menos, vou dar uma dobradinha aqui, ó. Mais ou menos, nesses dois pontos aqui, eu vou colocar outro marcador. Visualmente, parece estar a mesma direção de um lado e do outro. A carreira de ponto baixíssimo que foi feita aqui, ela forma uma correntinha, então eu consigo contar quantos elos de correntinha tem dessa marcação até essa. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, certinho, ó. Não contei o marcador aqui, não contei o marcador aqui, tem 19, ou seja, se eu contar com o marcador aqui, dá 20. Vamos ver se do outro lado tá igual, ó. Pula o marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, o 20º é o do marcador. Olha, certinho, tá tão certinha que, mesmo sem ter contado, eu consegui deixar exatamente dos dois lados a mesma quantidade de pontos. Então, agora eu vou trabalhar as franjinhas, colocando uma franjinha em cada ponto baixíssimo desse, em cada ponto aqui, ó, vai ficar bem nessa direção. E assim eu vou ter a mesma quantidade de franjas de um lado e do outro. Tirei o marcador, vou colocar a agulha aqui, ó, puxando duas laçadas, exatamente aqui no centro. Eu vou utilizar uma régua, mas você pode usar um gabarito ou a trena e medir 40 centímetros de fio. Aqui na minha régua eu estou indo de 0 a 40. 40 centímetros de fio. Seguro aqui na pontinha, no meio. Dobro o fio e corto. Então, na verdade, tem 80 centímetros de fio aqui, né? Dobradinho. Dobro novamente no meio, ó. Dobrei no meio. Eu vou pegar a agulha e passar esse fio aqui, nesse ponto.
Abro bem aqui a argola e passo as pontas de fio por dentro dela. E ajusto bem. Olha como fica uma franjinha certinha. Essa é a forma mais fácil de fazer, com o fio assim dobradinho. Vou pegar outro fio, agora da cor cru, fazer a mesma coisa, medir os 40 centímetros, ou você vai medir aí no seu gabarito, o tamanho que você quer. Com o dedo ainda marcando no meio, eu dobro e corta a pontinha. E dobra novamente. Venho aqui do lado, vou inserir a agulha já no próximo ponto, a gente não vai pular nenhum. E vou passar esses fios pelo ponto, sempre de cima para baixo. Aí ajusto aqui os tamanhos para que fique igualzinho ali o tamanho das pontas e passo por dentro da argola. Todas na mesma direção, eu estou do lado da frente da bolsa, esse é o lado da frente, ó, onde tem a etiqueta, o botão. Porque de um lado e do outro dá diferença. Aqui ele fica esses fiozinhos. Do outro lado ele faz um Vzinho. Então, o lado que escolher, faça todas as franjas do mesmo lado. E olha como fica alinhadinho. Cortando desse jeito não dá erro. De novo, pego a minha régua. Vou medir os 40 centímetros que eu quero, ó, de 0 a 40. Aqui, eu seguro com o dedo e já dobro o fio. Dobrei, corto, dobra no meio novamente, deixa bem certinho as pontinhas, ó. Quanto mais certinhas, mais dá certo. Vou inserir a agulha no ponto seguinte, puxar o fio para baixo. Abre bem aqui a argolinha, ajusta as pontinhas aqui para ficarem do mesmo tamanho e passa por dentro. E ajusta bem. Isso eu vou repetir uma de cada cor até chegar lá no marcador. E depois a mesma coisa aqui. Por isso que eu coloquei o meio. Aí o próximo vai ser uma cor crua aqui e vai uma cor de cada até chegar lá no marcador. Metade da franja já tá pronta. Esse aqui é o fio do meio e para cá eu fiz 20 franjinhas, uma de cada cor. Agora desse lado eu vou fazer mais 20. Depois eu vou cortar, elas estão bem grandes, mas eu vou cortar as pontas para ficar tudo igualzinho. Finalizadas todas as franjas, antes de começar a cortar, dobra a peça para ver se está a mesma quantidade certinho, se está na mesma altura aqui as franjas. Vou dobrar a bolsa, alinhando, para verificar se as franjas, ó, estão na mesma altura. Porque às vezes você precisa fazer para ver se não precisaria distribuir mais. Tá na mesma altura. Tá bem distribuído e bem centralizado. Então agora é hora de cortar. Elas não ficam certinhas, elas não ficam do mesmo tamanho. Então eu vou cortar, alinhar. Vou começar cortando aqui pelo centro. E cortar para que fiquem do mesmo tamanho. Agora eu trago as próximas. Alinho aqui na mesa, coloca na mesa bem esticadinho. Esse é o processo mais difícil e é por isso que as franjas não devem ser feitas muito curtas. Porque se precisar alinhar e acertar aqui, pode ser que elas acabem ficando pequenas demais. Balançando assim, ela vai soltar bastante fiapinhos.
Depois de soltar bem os fiapinhos, vou colocar delicadamente na mesa. E verificar se está harmonioso. Se um lado não está maior que o outro. Para isso, precisa fazer assim, ir penteando com os dedos. Vai penteando com os dedos e vai cortando o excesso. E cheguei ao fim de mais uma videoaula. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você ainda não está inscrita no canal, aproveita para se inscrever agora, porque aqui sempre tem videoaula com conteúdo para crocheteira profissional como você.